Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje, estudaremos sobre a relação entre os elementos do poema. Bons estudos! Na aula de hoje, trataremos da relação entre os elementos linguísticos dos gêneros literários, especialmente estudando sobre o poema. O objetivo é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos, isto é, os elementos que compõem o poema, e os recursos paralinguísticos e cinésicos. Esses recursos diz respeito ao tom de voz, ao ritmo da fala, a maneira como nós lemos um poema, nos expressamos, como também os movimentos, os gestos. Então, quando falamos em recursos paralinguísticos e cinésicos, nós devemos compreender também essa ligação aí com a maneira como nos expressamos ao realizar uma leitura. Vamos rever algumas características do poema. É uma composição em verso. Os versos são organizados em estrofes. A rima é causada pela repetição de sons iguais ou semelhantes. Ela ocorre especialmente no final dos versos. Entre vários tipos, nós temos o soneto, que é constituído de 4 estrofes, 2 de 4 e 2 de 3 versos. No poema, a linguagem poética é subjetiva. Apresenta figuras de linguagem. A estrutura, o modo de dispor as palavras, pode estar relacionado às intenções de quem produziu o poema e também aos sentidos que deseja despertar ou provocar no leitor. Intertextualidade. Os poemas, como outros gêneros textuais, podem estabelecer relações intertextuais, evidentes em mais de um aspecto, como teor, forma de composição e linguagem. Contexto. Relacionar o teor do poema ao contexto em que foi produzido, como, por exemplo, autoria, época, data, local, pode fornecer elementos para sua compreensão. Então, você sabe que a estrutura do poema é bem peculiar. Ela é diferente de um texto em prosa, que é escrito aproveitando toda a linha, em forma de parágrafo. O texto em prosa é o texto mais objetivo, com a linguagem menos figurada, utilizando as palavras de preferência em seu sentido comum, seu sentido real, denotativo. E o poema não. Faz uso dessa linguagem figurada. Ao falar sobre linguagem figurada, nós precisamos rever o significado de denotação e conotação. Sentido denotativo. Ocorre quando uma palavra ou expressão é empregada em sentido literal, quando ela é entendida independentemente de interpretações individuais, e por isso ocorre a denotação. Quer dizer, denotação ou sentido denotativo é aquele sentido em que a palavra está, vamos dizer, dicionarizada. Você encontra o significado dela no dicionário. Sentido conotativo ocorre quando uma palavra apresenta diferentes possibilidades de sentidos, dependentes do texto de uso. Nesse caso,
ocorre a conotação. Então, é quando você encontra, né, ou quando essa palavra ela expressa outros sentidos. Para entender a linguagem figurada, é preciso nós compreendermos o significado das figuras de linguagem, o que elas representam. Então, figuras de linguagem são recursos da língua usados para construir sentido figurado, dando mais expressividade às palavras, expressões, enunciados. Então, as figuras de linguagem são importantes recursos da linguagem do poema, por criarem imagens visuais e sonoras. Nós temos a personificação. Quando se atribui a seres irracionais ou inanimados ações, sentimentos, qualidades, comportamentos que são próprios dos seres humanos, nós estamos usando a figura de linguagem chamada de personificação. Veja o exemplo. Dorme, ruazinha, é tudo escuro. O vento está dormindo na calçada. Então, aí foi atribuído ações ou qualidades de pessoas, né, de seres racionais. Comparação. Ela ocorre quando se faz uma relação de semelhança, aproximando seres, elementos de naturezas diferentes. Nesse caso, utiliza-se um termo que liga os elementos comparados, que, nos exemplos a seguir, você vai ver que esse termo é a palavra como. Metáfora. Estabelece-se uma relação de semelhança entre seres ou objetos de naturezas diferentes, transferindo parte do sentido de uma palavra ou expressão para outra. Com isso, são criados sentidos novos e imagens específicas, que podem ser surpreendentes, raros, especiais, inesperados, espantosos. Então veja que a metáfora também é uma comparação, mas sem a presença de um termo comparativo. No caso, quando você lê o poema, quando você lê o verso, você procura encontrar qual o sentido dessa comparação implícita, o que o autor quis expressar. Ok? Aliteração e assonância. Versos e frases podem apresentar repetições de sons que lhes conferem musicalidade. Se ocorrem por meio de sons consonantais, esse recurso sonoro é chamado de aliteração. É possível também que essa repetição se dê pelos sons vocálicos. Nesse caso, o recurso sonoro utilizado é chamado de assonância. Veja os exemplos. Sonho profundo, ó sonho doloroso. Doloroso e profundo sentimento. Então, nós temos aí a repetição, o som fechado da vogal O. Nesse caso, nós nos referimos aí à assonância. Agora veja outro exemplo. Vai, vai nas harpas trêmulas do vento, chorar o teu mistério tenebroso. Observe que, por meio do emprego da consoante V em vai, vai e vento, nós temos aí uma aliteração. Anáfora e onomatopeia. A repetição de palavras ou grupos de palavras no início de frases ou versos, com o objetivo de dar ênfase ao que se repete, é chamada de anáfora.
Palavras que imitam ou reproduzem o som de algo são chamadas de onomatopeias. Veja os exemplos. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Veja que sem e que são palavras que se repetem. E nesse caso, nós estamos falando de anáfora. Agora o outro exemplo. Passa tempo tic-tac, tic-tac passa hora. Chega logo tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Versos de Vinícius de Moraes. Aqui nós temos tic-tac, que é a tentativa de reproduzir o som determinado, né, no caso do relógio, né, referente ao relógio. Então, aqui nós estamos tratando de onomatopeia. Certo? Poema visual. Que tipo de poema é esse? Bom, ele tem origem nos caligramas do escritor Apolinário. É um texto literário que explora os sentidos das imagens. Circula em livros, revistas e na mídia eletrônica em geral. Usa poucos elementos verbais organizados de uma forma própria, compondo um desenho por vezes com ideia de movimento. O texto poético ganha novos formatos, fazendo do poeta um design gráfico que manipula as palavras, dando-lhes formas, movimentos, sentidos. O poema deixa de ser um texto composto exclusivamente de palavras para ser um poema de imagens. É composto de elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Na parte em que usa elementos da linguagem verbal, pode apresentar os recursos da rima, do ritmo, da sonoridade. Então, nós vamos ver um exemplo desse tipo de poema. Veja um exemplo de poema visual. Pêndulo. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Observe que em um poema visual, as palavras são dispostas no espaço branco da página, sugerindo a formação de uma imagem que, associada ao texto verbal, contribui para a construção dos sentidos do texto. Temos aqui outro tipo de poema, haikai. É um poema de forma fixa, pois apresenta 3 versos e uma regularidade em relação à quantidade de sílabas poéticas nos versos. No caso do haikai ao lado, as sílabas tônicas ocorrem na 5ª sílaba poética, no primeiro e terceiro versos, e na 7ª sílaba no segundo verso. Lembrando que, na sílaba poética, os versos eles são contados até a última sílaba tônica do verso. E para essa contagem, na última sílaba tônica. Os haikais são poemas compostos de 3 versos, como nós observamos no exemplo, com temas ligados à natureza ou à percepção da passagem do tempo, e tem uma origem japonesa. Soneto. O soneto é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa. Deve conter 4 estrofes, sendo 2 quartetos, que são estrofes com 4 versos cada, e 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos. Todos os versos devem ser decassílabos, ou seja, possuir 10 sílabas poéticas. No Brasil, alguns dos principais sonetistas foram Olavo Bilac e Vinícius de Moraes.
Acompanhe comigo a leitura desse soneto de Vinícius de Moraes, soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Bom, agora é o momento de você fazer a atividade. Leia com bastante calma. Procure interpretar, entender cada poema. Faça o exercício e envie para o professor. Bom, por fim, temos as referências. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.